O problema não é nunca terminar os livros, é não começá-los da maneira certa. Não tem problema algum você abandonar livros, deixar alguns livros de lado no meio da leitura. Você só não pode fazer disso um hábito, criando assim um cemitério de livros. Hoje eu quero fazer um vídeo resposta a um dos comentários que uma pessoa deixou. Nunca terminei um livro, apesar de já ter começado vários. Recomenda alguma coisa? Eu prometi a ela que eu faria um vídeo respondendo isso, dando algumas dicas. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que abandonar o livro, não terminar o livro, é algo ok, entendeu? Você pode sim deixar alguns livros caírem no esquecimento, principalmente se são livros ruins, como eu já disse. Mas a gente não pode normalizar isso. Se você começa e termina muitos livros, pode ser por dois motivos. Ou você não está sabendo escolher bem os livros, né? Então você escolhe sempre livros ruins, livros que não têm a ver com você, e isso eu já falei no meu vídeo sobre 5 erros que as pessoas cometem quando começam a ler. Veja esse vídeo que pode te ajudar. Mas às vezes as pessoas escolhem livros porque outras pessoas estão falando, ou porque, sei lá, julgam pela capa, mas a gente tem que começar a buscar livros que dão respostas diretas a problemas que a gente tem vivido. Livros que talvez consigam comunicar com a gente, entendeu? Livros de autores que você conhece e que façam sentido para você. Portanto, é importantíssimo que você se interesse na leitura, no tipo de livro que você vai escolher, no tipo de livro que você vai comprar. Afinal de contas, ninguém quer jogar dinheiro fora, né? Então tem essa questão da gente, em geral, não estar acostumado com o esforço que a leitura exige de nós, o sacrifício, né, necessário para isso, e a gente tende a abandonar os livros. A gente, na verdade, tende a abandonar tudo que é difícil. Então, com os livros não é diferente. Eu acho que uma coisa interessante que você poderia começar a notar aí na sua vida como leitor, quais são os bloqueadores que estão te impedindo de continuar o livro. Às vezes você está escolhendo um livro muito grande. Para as pessoas que estão começando a ler, eu acho que elas têm que escolher livros bem curtos mesmo, tipo assim, 60 páginas. Um livro que seja interessante mesmo, entendeu? Tipo assim, um livro que você tenha um mínimo de curiosidade. A curiosidade é importantíssima para a gente ler um livro e se manter determinado ali nesse livro. O celular aqui tá apoiando no livro que é a História da Igreja de Cristo. Ele tem umas 600 páginas. Só que a única coisa que tá me fazendo me manter, e já faz um bom tempo que eu tô com esse livro, mas o que tá me fazendo me manter nesse livro é a curiosidade que eu tenho para saber como foi o surgimento da igreja ali nos seus primeiros séculos, entendeu? Então, vamos lá. Tem 4 causas que talvez possam te bloquear na leitura. A primeira é porque você escolheu o livro errado, eu já falei isso no início do vídeo, então você pode usar algum guia ou uma recomendação de uma pessoa confiável e simplesmente ver alguma coisa que te interessa. Esse foi o que eu disse no início do vídeo. A segunda coisa é porque você está tentando ler como uma obrigação. Em geral, isso não dá certo. Quando você fica ou sente uma obrigação externa, né? Alguma pessoa fica te obrigando a ler, isso não é legal. A gente vai abandonar mesmo, porque a gente não gosta de ficar lendo porque outra pessoa está mandando a gente ler. Ou então você está se obrigando da forma errada, né? Claro que a gente tem que tomar vergonha na cara e fazer algumas coisas que a gente não gosta. Às vezes isso pode ser um peso maior do que você aguenta e você abandona o livro. O terceiro erro, que também eu já cometi várias vezes, é ler como maratona. O que eu quero dizer? A gente começa a ler, se empolga e lê milhares de páginas por dia, entendeu? Fica correndo para terminar livros. Então, e pode ser que esse esforço desanime, diminua antes da gente chegar no fim do livro. Portanto, é o que eu disse, comece 10 minutos por dia ou então 5 páginas por dia e não milhares de horas por dia, porque isso vai esgotar as nossas energias, vai esgotar a nossa atenção. Poucas pessoas, são raríssimas as pessoas que conseguem manter a atenção fixa por tanto tempo. E o quarto bloqueio, muito comum também, o livro tem uma linguagem técnica demais que te impede num fluxo de leitura. Então, às vezes, quando a gente tem que ficar parando muitas vezes para entender o que aquela palavra quer dizer, ou o que aquela frase quis dizer, né? Se a gente fica o tempo inteiro parando, lê um pouquinho, isso atrapalha o nosso fluxo de leitura e atrapalha que a gente entenda a ideia geral do livro. Portanto, é importante ler livros que estão na sua capacidade de leitura, né? E você precisa de humildade para admitir isso. Você vai pegar As Confissões do Santo Agostinho, que é um livro médio para difícil, e vai escolhê-lo como a sua primeira leitura, entendeu? Tudo, no final das contas, depende do seu interesse, depende da sua curiosidade. E essas duas coisas vão guiar a escolha do seu livro. E, por fim, você vai precisar, no início, frear um pouco a sua empolgação para mantê-la por mais tempo. Sacou? Bom, essa foi uma resposta rápida, assim, e o máximo direta que eu pude. Tenho quase certeza que você consegue terminar os livros facilmente aplicando isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você é novo aqui nesse canal, deixa a sua inscrição, deixa o seu like
e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!